Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vamos aplaudir a Jesus. O tema desta mensagem é lágrimas que trazem bênçãos. Estamos vivendo num mundo insensível, um mundo em que as pessoas fazem de tudo para não chorar. E as bem-aventuranças de Cristo, elas contrariam a sabedoria e aos métodos humanos. Cantamos há pouco, por sinal, uma música muito bonita, Não Chore. Mas Jesus vai na contramão daquilo que o homem quer ir. Enquanto o mundo diz, não chore, Jesus diz, feliz é os que choram. Enquanto o mundo evita choro, lágrimas, a palavra de Deus diz que bendito, abençoado são os que choram. Há 3 significados para bem-aventurado: feliz, abençoado, bendito. O lema do mundo não é bem-aventurados ou felizes os que choram. Para o mundo, bem-aventurados, felizes, são aqueles que estão livres da necessidade de chorar. O mundo vem fortemente implantando a insensibilidade na vida humana. Você não precisa chorar. Chorar é coisa de fraco, é coisa de covarde. Mas Jesus diz: quem chora é abençoado. Quem chora é feliz. O pranto é algo que o mundo procura evitar com todas as suas forças. Promovem entretenimento. Para quê? Para que as pessoas fujam da realidade da vida. E é um entretenimento ali, outro acolá, para que as pessoas venham fugir da realidade. A pessoa cristã, ela é diferente. Diga, eu sou diferente.
Nós somos diferentes do mundo. Esse sistema mundano não pode e nem deve influenciar a nossa vida. Devemos ser influenciados pelos princípios do reino eterno. O sistema do mundo não é eterno. O único sistema eterno é o sistema do reino de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, o meu sistema, o meu código de ética não passará. O meu estatuto não passará. Então, nós somos diferentes do mundo e somos num nível muito mais profundo. Não somos diferentes apenas nas vestes, no comer ou naquilo que evitamos fazer. Não somos diferentes por causa destas coisas. Na verdade, de acordo com Jesus, o percurso do pranto é o único caminho para a felicidade duradoura. Diante do discurso de Cristo concernente à felicidade, Jesus incluiu o pranto como um caminho para ser feliz. O caminho para a felicidade. Por isso, trago nesta manhã esta palavra edificadora com o tema lágrimas, que trazem bênçãos. Mas, em que filosofia você se encaixa? Na filosofia daqueles que se divertem, viajam, curtem, disputam provas e até fazem loucuras para ser felizes. Esse é o grupo filosófico, aonde a filosofia, aonde o mundo influencia e a felicidade está em realmente fazer coisas, curtir, disputar, enfim, praticar loucuras para serem felizes. Ou você crê que é preciso chorar para ser feliz? Eu deixo a resposta convosco. Sei que até o término dessa mensagem, muita coisa vai mudar na sua vida, como esta palavra tem mudado a minha vida. O que Jesus quis dizer com feliz é aquele que chora. O que Jesus quis dizer? Isso não está escrito em vão. Isso está escrito para nós meditar, estudar, nos aprofundar e ir a fundo do que está escrito. E não simplesmente ver a palavra de Deus de uma forma superficial. Eu leio, mas não me aprofundo para extrair o real sentido daquilo de quem falou, daquilo que quem escreveu quer dizer. Para entendermos o que Jesus quis dizer
com feliz é quem chora, devemos nos recorrer a Romanos, capítulo 7, versículo 24. Você só vai entender depois que você entender também o que Paulo quis dizer quando falou e escreveu: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Entenda muito bem estas palavras de Paulo e vamos associar estas palavras de Paulo às de Jesus. Jesus disse: feliz o que chora. E Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Antes, quero trazer para você o que significa choro. É uma coisa simples, mas choro reflete alguém tão aflito pela dor que ele ou ela chora em agonia de espírito. Podemos chorar por vários motivos, mas nesta manhã os motivos são os motivos pelos quais a Bíblia revela que bem-aventurado, feliz, abençoado são aqueles que choram. Pelo que realmente devemos chorar? A lista é grande. Você poderia dizer: posso chorar pela perda de um ente querido, pelo falecimento do marido, pelo falecimento da esposa, do pai, do filho, pela perda de um ente querido, de um amigo. Podemos chorar por causa do luto, é natural. Podemos chorar por causa da raiva, da alegria, das emoções. As emoções podem nos fazer chorar, é normal. Mas dentro da realidade bíblica, da vida cristã, existem mais coisas. Não apenas estas citadas. Por conhecer a experiência de sentir-se totalmente sem esperança, por causa de suas falhas, pecados e culpas. A nossa mente humana entende tudo o que se passa no mundo com muita facilidade. Mas a nossa mente também precisa entender tudo o que se passa no mundo espiritual também com muita facilidade. A questão é, nessa minha primeira colocação, pelo que devemos chorar, quero vos fazer uma simples pergunta e me incluir também nela. Temos chorado pelos nossos pecados? Temos chorado pelos hábitos ruins que acumulamos e ficamos impregnados e escravos dele? Temos chorado
para Deus remover este hábito ou hábitos ruins que nos maltrata, que nos faz afastarmos de Deus. Você chora quando peca? Ou já é o tipo do cristão insensível, que quando peca é mais um pecado que foi acumulado, que foi armazenado? O que você faz? Quando se sente culpado, o que é que você faz? Nós vivemos no mundo da vingança, do dar o troco. Mas o que é que a Bíblia fala? Será que Jesus estaria falando simplesmente: olha, quando alguém da sua casa morrer, chore muito, porque você será consolado? Será que ele estava falando só disso? Quando você perder dinheiro, chore muito, porque você será consolado. Será que o tom explicativo da temática cristiana está se referindo a este processo de que o homem deve chorar apenas pelas suas perdas materiais? Ou será que Jesus também não está chamando-nos atenção para a vida espiritual? Fica aqui esta interrogação. Quando você peca, você chora? Chora até ser perdoado por Deus? Quando você falha, você chora porque falhou? Ou é daquele tipo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Esse é o estilo humano, esse é o estilo que o mundo oferece. O apóstolo Paulo, ele disse explicitamente a respeito de si mesmo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O mal que não queremos fazer, quando fazemos, ele incomoda. Ele incomoda o nosso interior, a ponto de sentirmos tristeza pelo mal feito, por aquilo que aborrece a Deus. Choramos por aquilo que Deus não quer que façamos, mas fazemos. Choramos. Estas são as lágrimas que trazem bênçãos. Você está entendendo? Número 2. Hábitos pecaminosos, coisas impregnadas na nossa vida, que prejudicam relacionamentos, que prejudicam
a comunhão com Deus, temos chorado, a ponto de chorar e lutar com Deus para sermos libertos disso. Jacó tinha uma intriga com o seu irmão e passou uma noite em oração, chorando, para que Deus lhe desse graça. Quando temos algo com alguém, choramos para que essa reconciliação aconteça. Ou vivemos num mundo fantasiado, muito fantasiado, pelas desculpas. E deixamos o nosso coração ressentido, acumulado de mágoa, de ressentimento. Jacó chorou uma noite para ter uma reconciliação saudável com seu irmão. Desenvolvemos um mau hábito, às vezes até de não orar. Quantas vezes você já chorou nos pés de Cristo por não estar orando? Senhor, muda a minha vida. Eu não posso viver assim seco. Achamos tão normal a vida religiosa que tanto faz sentir a presença de Deus, como não. Eu sou religioso. E o pior é que ficamos tão secos que não temos mais lágrimas para chorar por causa disso. Não choramos mais por causa da nossa vida espiritual enfadonha. Não é normal. É normal ser crente e não sentir a presença de Deus? É normal ser crente e não orar? É normal ser crente e jejuar para quê? E não choramos devido ao fracasso espiritual que acumulamos na nossa vida. Deveríamos ser mais acesos. Mas o nosso pedido para que Jesus venha incendiar as nossas vidas é superficial. É aquele momento que copiamos um cântico de alguém. É aquele momento que, através da melodia, achamos aquela letra bonita e copiamos, repetimos. Mas como pessoa, como gente, como cristão, como servo de Cristo, como imagem e semelhança de Deus, temos chorado para nos manter vivos, ativos. O que fazemos quando não estamos sentindo a presença de Deus? Somos tomados pela normalidade. Não é normal. Afinal das contas, eu não sou fanático. Sentir a presença de Deus para quê? Bem-aventurados que choram. E isso não é porque perdeu o emprego. Você já chorou por causa da culpa? Paulo chora e diz: miserável homem que sou. Amado, arrepender-me
é reconhecer meu pecado, minha transgressão, aquilo que eu deveria fazer não faço, isso também é pecado, e sei que aquilo que eu deveria fazer é benéfico e não faço, não renuncio ao meu eu, ao meu querer, à minha vontade, e a minha vida vai cada vez mais vazia, religiosa, insensível. Por isso eu digo que arrepender-se é lamentar muito que é pecador, é se voltar para Deus em busca de uma total e plena libertação. Diga, plena e total libertação. Amados, nós que somos crentes, que conhecemos a palavra de Deus, não podemos deixar a apostasia invadir os nossos corações. Ser crentes frios, desviados, dentro dos próprios templos, sem amor, insensível, sem comunhão com Deus, e acharmos que isto é normal. Não chorar essa vida fracassada espiritualmente que alguns levam. Eu estou falando das lágrimas que produzem bênçãos. São delas que eu estou falando. Isso não é uma experiência superficial. É uma experiência sincera, profunda. Se nós não sentirmos tristeza pelos nossos fracassos espirituais, quem vai sentir? Se você não sentir tristeza do seu fracasso espiritual, quem é que vai sentir, amado? É você. É você que precisa parar. Sou eu que preciso parar por um momento e ver o que é que tem me afastado de Deus, o que tem sido prioridade, que não é prioridade, mas secularismo na minha vida, que tem me deixado um crente normal, porque as minhas orações não têm mais lágrimas, porque não consigo expressar sentimento diante do meu Deus, diante do meu Pai. Porque não consigo. E vivo na força da religiosidade. Me sinto bem vir à igreja, me sinto bem com os cânticos, mas com o meu Deus, no meu relacionamento pessoal, de pessoa para pessoa, como me sinto? Diga, a vida cristã não é uma experiência superficial. Não é não, irmãos.
É uma experiência profunda, sincera, que nos leva a sentir tristeza pelo pecado, pela ausência de Deus. É maravilhoso ver o culto começar e todos cheios do Espírito Santo, orando em línguas, profetizando. É intrigante começar o culto e nada sentir. Ouvir a palavra e nada sentir. Termina o culto e nada sentir. E em casa, tenho muita admiração por outras coisas, menos pelas coisas de Deus. Essa é uma vida que eu não desejo para ninguém. Tenho uma pergunta para fazer. Você alguma vez chorou por se sentir pecador? Paulo chorou. Miserável homem que sou. Jacó chorou. Davi. Lembra de Davi? Ei, eu vou abrir o seu entendimento mais um pouquinho. Se Jesus não tivesse feito o que fez, morrido por nós, o que seria de nós? Já parou para pensar? Você acha que isso não expressa nada? Se Jesus não tivesse te alcançado, me alcançado com a salvação, o que seria de nós? Você já chorou? Não é pelo pecado cometido. A pergunta agora é: você já chorou por se sentir pecador? Não é pelo pecado cometido, mas por se sentir pecador. Puxa, eu estou sempre errando. Deus, eu estou sempre precisando de mais uma chance. Já chorou por causa disso? Nós vivemos numa normalidade espiritual tão medonha, que hoje as mães crentes, elas não choram mais pelos filhos, os pais não choram mais, os filhos estão a caminho da perdição, e elas não dobram o joelho, eles não dobram o joelho. Pai, intercessão, salva a minha casa. Quantas não foram as casas que a vitória chegou sobre esse lar por causa das lágrimas derramadas? Quantas não foram as casas? Quantas não foram as famílias que foram restauradas por causa apenas de um intercessor naquela casa chorando, buscando, pedindo, implorando, não aceitando aquela condição de vida? Nós vivemos uma religiosidade normal. Há mulheres que aceitam normalmente a vida pecaminosa do marido. Há pais que aceitam normalmente a vida pecaminosa dos filhos. Não intercedem, não choram. Mas eu tenho um bom recado para você. Abençoados são os que choram. A felicidade nesta área vem para aqueles que choram, para aqueles que clamam a Deus com lágrimas. Mais uma pergunta para nós. Alguma vez olhou para Deus
e lamentou com ele, não porque tenha cometido erros, mas porque se sente profundamente perdido. Esta é uma palavra para aqueles que ainda não têm a certeza que estão salvos. Imagina o arrebatamento de súbito e de repente, não vou. Você não vai. Isso dá um calafrio? Em mim dá. Eu não gosto nem de pensar na possibilidade de não ser arrebatado. Porque me amedronta. Qualquer pessoa na terra pode dizer, eu tenho preparo para passar pela grande tribulação. Eu não tenho. Com toda a espiritualidade desenvolvida durante esses anos de cristianismo na minha vida, eu não tenho. Me dá medo. Tenho um grande receio e um grande desejo em não ficar. Desejo ardentemente em não ficar. Todo dia eu digo, Jesus, não esquece de mim. Se vieres arrebatar a tua igreja, eu quero ser o primeiro da lista. E choro para não ficar. Porque a dor e as lágrimas que serão derramadas por aqueles que ficarem, que forem deixados para trás, serão lágrimas com muito soluço. Mas porque eu não dei atenção, mas porque eu não me preparei, mas porque eu não chorei mais na presença de Deus, mas porque eu não busquei mais. Chore hoje, porque as suas lágrimas que você derramar hoje são lágrimas de bênçãos. Alguma vez odiou a sua natureza pecaminosa, a ponto de desejar que ela morresse para sempre, ou dizer, como disse Paulo, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Queridos, são tantos pecados que cometemos e não damos atenção. Estamos focados mais no pecado da mentira, do adultério, do roubo. Mas são tantos pecados que cometemos e não damos atenção. Tantos. Tantos desejos errados. Tantas cobiças. Tantos sentimentos ruins acumulados. Às vezes nunca confessado, nunca derramado nos pés de Cristo. E quando falamos em adultério, esquecemos que Jesus disse que até no pensamento se comete ele. Esquecemos que Jesus disse e para ser adúltero, não precisa ir para a cama com alguém. Basta pensar. Pensando, já cometeu adultério. Mas, entretanto,
a força da religiosidade ofusca a nossa real visão espiritual. Geralmente, as pessoas choram por frustrações da vida, por falta de dinheiro, ou por um casamento que fracassou. É comum vermos pessoas por aí com os olhos inchados, vermelhos, e irmos até ela e perguntarmos: o que aconteceu? Ah, o meu marido me abandonou. Ah, o meu marido me traiu, minha mulher me traiu. E com os olhos inchados e vermelhos de chorar. Mas não choram por falta da ausência de Deus na vida. Não choram. Não choram pedindo ao Senhor o batismo no Espírito Santo, não choram. Não choram pedindo ao Senhor uma renovação de vida, de dons, não choram. É como se Deus tivesse a obrigação. Ele, o nosso empregado, e nós, o patrão. Davi, quando pecou, sentiu o inferno dentro dele. É coisa passada para alguns crentes. Quando peca, a normalidade abafa aquele sentimento, aquela dor. Eu fiz, faço de novo. Estou nem aí. Davi sentiu o inferno dentro dele. E Davi, por que eu digo isso? O próprio Davi disse: da profundeza dos infernos, clamei a Deus. E aonde estava esse inferno? Dentro dele. O tormento era interior, não era do lado de fora. E Davi disse: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me, ó. Restituir é trazer de volta. E Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe por que ele pediu a restituição da alegria da salvação? Foi porque ele perdeu. Foi porque ele perdeu. E ele chorou muito, muito. Davi chorou muito, até se tornar um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos chorando para nos tornarmos o quê? Também um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Ou achamos que o nosso perfil religioso é o suficiente para agradarmos e atrairmos a boa vontade de Deus, a misericórdia de Deus? Quais são as razões pelas quais devemos chorar na vida espiritual? Vou citar para você algumas razões. Primeiro, Jesus morreu, isso é fato. Diga comigo: Jesus morreu, e é fato. Amado, é para a gente ficar assim, ó, mas quem era ele? E ele morreu por mim, quem era eu, quem sou eu? Não é simplesmente quem era, é quem era e quem sou. Hoje sou um pecador redimido, mas antes era o quê? E ele morreu. Algo bom,
o apóstolo Paulo chegou a escrever: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ó, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, é fato. Jesus morreu pelos seus pecados. Nós omitimos o fato real. Omitimos. Chegamos e falamos: Jesus morreu por mim, glória a Deus, Jesus morreu por mim. Não é bem assim que está escrito, não, amado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quem sentenciou Jesus foram os nossos pecados. Os nossos pecados sentenciaram Jesus à morte. Não foram as nossas obras de justiça, foram os nossos pecados. Um justo morreu por pecadores. E Paulo diz com toda precisão: primeiramente vos entreguei o que também recebi. Eu recebi isso. Cristo morreu por nossos pecados. E Ele morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Não foi segundo a vontade de Pedro, de Paulo, de André e das pessoas necessitadas que viviam naquela época que Jesus morreu. Ele morreu segundo os nossos pecados, segundo as Escrituras. Então devemos derramar lágrimas de agradecimento. Oh Jesus, obrigado. Obrigado por ter morrido. Escute isso. Você já feriu outra pessoa por causa de um descuido de sua parte? Você já feriu alguém por causa do seu temperamento, por causa da sua emoção, e ficou em quê? Fechou a porta depois e foi para o quarto chorar, e foi dizer: Deus, eu não devia ter falado isso, Deus, eu não devia ter dito isso. Ou a normalidade tem tomado conta, invadido nosso coração e os nossos sentimentos. Como tem sido cada um de nós? Uma observação. Nosso pecado, nossa rebelião, nossa imprudência colocam Jesus na cruz de novo. Lembra que Jesus falou? Que as pessoas poderiam ser culpadas da sua morte e não beneficiadas por ela, mas sim culpadas. Quando? Quando a nossa rebelião, quando a nossa imprudência, quando os nossos pecados levam Jesus de volta à cruz. Devemos nos lembrar que Cristo morreu uma vez só. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Eu tenho um recado agora para você que gosta de pendurar uma cruzinha, gosta de botar uma cruzinha. O pessoal chama de crucifixo, uma coisinha de ouro, de prata. A cruz não é um amuleto, não.
A cruz não é um amuleto, não. Você que gosta de enfeitar o peito com uma cruz, saiba que quando olhamos para a cruz, precisamos ter a percepção total do que o pecado fez com Jesus. Ele tomou a vida, o pecado, tomou a vida mais amada da história e despedaçou-a. O pecado. Por causa do pecado, Jesus foi chicoteado, dilacerado, humilhado, zombado, escarnecido, exposto, pendurado numa cruz. Aquele amoletozinho que alguns carregam não significa nada, não representa nada, se verdadeiramente a pessoa não entender o que foi que Jesus fez na cruz. Eu não preciso carregar uma cruz de prata, de ouro, de bronze, de ferro. Eu preciso carregar dentro do meu coração, na minha vida, a realidade daquilo que Jesus fez por mim, que ninguém faria. Quantos estão entendendo? Aleluia. Quando vemos o que o nosso pecado fez a Cristo, não podemos evitar de sentir profunda tristeza pelo nosso pecado. Jesus não foi castigado pelos pecados dele. Ele nunca pecou. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Pelos meus e pelos teus pecados. E nós entramos numa normalidade, amado. Lembro-me que no passado, até ao assistir um filme, uma dramatologia, chorávamos, éramos sensíveis em ver aquelas cenas. Lembro-me que a primeira vez que, aqui já em Alagoinhas, fui assistir a Paixão de Cristo no cinema, aquele filme dirigido por Mel Gibson, eu chorei. Eu estava ali chorando. A gente assiste um filme engraçado, chora, ri, se emociona, mas com as coisas de Deus, a insensibilidade tem tomado conta. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém? Quando vemos que o nosso pecado fez a Cristo, não podemos evitar de sentir profunda tristeza pelos pecados que cometemos ou pelo pecado já cometido. Por isso, nosso lamento não é apenas por nossos pecados pessoais, mas também pelo que os nossos pecados fizeram a Jesus Cristo. Eu acho que a nossa evangelização está pobre, precisa ser mais recheada com aquilo que Jesus fez. As pessoas precisam entender mais. Queremos fazer barganha com as pessoas. Aceite Jesus que a sua vida vai mudar. Aceite Jesus que o seu casamento vai ser assim maravilhoso. Aceite Jesus que você vai prosperar. Mas não dizemos, aceite Jesus porque foi os seus pecados
que levou Jesus à cruz. Foram seus pecados que castigaram a Jesus Cristo. Alguém me entende? Vocês ainda estão aqui? Por que estão tão silenciosos? Lágrimas de bênçãos. Mas, se eu aceitar chorar espiritualmente, o que ganharei com isto? Como é que Deus vai me consolar? Porque Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se a vida espiritual me traz lágrimas, soluços, lembram de Ana? Para ter um filho, Ana chorou. Lembram dela? Ana chorou e foi consolada. E a Bíblia mostra outros chorando. Então, o que ganhamos de consolo? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos conciliar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Diga: o Senhor me consola, para que eu possa consolar alguém. Aplaude a Jesus por isso. Não é, amado, para discutirmos teologia, se está certo ou errado aquela teologia, se está certo ou errado batizar, espargindo água ou mergulhando na piscina, no rio, na praia. Não é para discutirmos se é realmente para dizimar ou não dizimar. É para você transmitir às pessoas que você chorou e Deus foi misericordioso com você. Que você pediu e Deus entrou com providência na sua vida. Eu vou enumerar alguns ganhos que Jesus prometeu para aqueles que choram. Primeiro, perdão. Bem-aventurados que choram, porque serão perdoados. Não existe um consolo maior do que ter a certeza no interior que por Deus foi perdoado. Isso é muito maior do que qualquer coisa que nós tenhamos de bem aqui na terra. Perdoado. Eu fico imaginando como aquela mulher saiu alegre dos pés de Jesus. Filha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus disse para a mulher samaritana: disseste bem não ter marido. Já tivesse tantos,
e o que tens agora não é teu. Aquela mulher não se sentiu ofendida, ela se sentiu perdoada. E foi e saiu anunciando a Jesus ali na cidade. E os homens vieram. Você se sente perdoado? Se você ainda não se sente perdoado, chore até se sentir perdoado. Só tem um meio. Não é ficar blá, 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 Senhor me perdoa, blá, 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 e continua vazio. E com um sentimento de culpa. Chore. Faça como um filho pródigo. Em lágrimas ele disse: pequei contra Deus. Pequei contra o meu pai. Perdão. Os que se entristecem por causa dos seus pecados e espontaneamente admitem sua necessidade, são total e completamente perdoados pelo Senhor. Chore. Muitas pessoas choram porque cometeu um delito e foi presa. Choram porque estão presas, mas não por causa daquilo que fez. No mundo espiritual também tem crente que chora não por aquilo que fez, mas por aquilo que incomoda. Oh, Senhor, perdi meu emprego, tem misericórdia de mim, e começa a chorar. Mas ele não chora porque ele foi grosso com o patrão. Ele não chora porque deu mau testemunho como cristão na empresa. Ele não chora porque ofendeu o encarregado. Não, não chora. Ele chora porque perdeu o emprego. Mas ele perdeu o emprego porque ele ofendeu o encarregado. Ele brigou na empresa. Mas ele chora porque perdeu. Oh, Deus, tem misericórdia, estou desempregado, sou isso, sou aquilo, tem misericórdia de mim. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vivemos no mundo da normalidade, não choramos porque enganamos alguém. Não choramos. Enganamos as pessoas, e passamos, de lado. Mudamos a rota. Então é necessário, amado, entender. Segunda coisa que Jesus falou. Além do perdão, ele disse que quando choramos, temos dentro de nós certeza da salvação. O que nos dá certeza da salvação, amado, não é o que deixamos de fazer. Você poderia repetir isso comigo? Digo, o que me dá certeza da salvação não é o que eu deixei de fazer, mas eu tenho certeza da minha salvação por causa da minha comunhão com Cristo. O que há de especial nesse consolo? No presente nós ganhamos perdão e certeza de salvação. No futuro, ganharemos a certeza da ressurreição.
Diga, eu vou ressuscitar. Diga, não tenho medo da morte. Porque vou ressuscitar. O verdadeiro consolo do cristão tem lugar na segunda vinda de Jesus. É aquilo, amado. Eu digo a vocês que eu já chorei tanto na minha vida e quero continuar chorando. Já chorei tanto nos pés de Cristo, devido aos meus pecados, devido às minhas alegrias, devido às minhas falhas, devido às minhas conquistas. Já chorei de alegria, de reconhecimento do homem que sou, mas todas essas lágrimas, elas me dão uma esperança inabalável. Jesus vai me ressuscitar um dia. Diga, Jesus vai me ressuscitar um dia. Um dia ele virá. E se porventura não estiver mais aqui, pode ter certeza, vocês não subirão primeiro do que eu. Porque a Bíblia diz, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. A gente se encontra nas nuvens. Amém? Essa é a verdade. Se Jesus vier hoje, eu sou arrebatado vivo. Nós seremos arrebatados vivos. Mas se Jesus não vier hoje, e a morte nos tragar qualquer um de nós, seremos os primeiros a ressuscitar. Os vivos não passarão na frente daqueles que já morreu. Aleluia! Não passo na frente vivo, não passo na frente de Paulo, não passo na frente de nenhum deles, nem do passado e nem do presente. Os vivos não passarão na frente, sabe por quê? Porque aqueles que choraram e morreram por amor a Cristo, eles serão tratados como primícias de Deus. Primícias de Deus. Então, como Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Amém? Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Louvado seja Deus. E Paulo escreveu aos Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Existe esperança, a abundância de conforto para os que choram. Pedro chorou até quando traiu Jesus. Mas Pedro, diz a Bíblia, que ele saiu dali e foi chorar amargamente. A igreja precisa disso. Irmãos, precisa disso. Pedro não ficou com a cara limpa quando traiu o seu mestre, não. Negou. Ele negou ao mestre, diz a Bíblia, que ele saiu dali e foi chorar amargamente.
3. Ganharemos o consolo de vermos os nossos queridos que agora estão mortos na eternidade. Isso é uma grande verdade. Uma grande verdade. Em 1 Coríntios 15, 20 e 22. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, no mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Vale a pena chorar? Vale. Vale a pena dizer, Senhor, não me lança fora da tua presença, eu não sei viver sem ti. Senhor, olha, incendeia a minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquele fervor que eu tinha antes, eu quero ser melhor ainda, Deus, eu não me conformo. E olha que Paulo diz, não se conforme com esse estilo de vida que você vive. Temos que realmente ser diferentes. O consolo futuro para os que choram é quase ilimitado. Graças a Deus que esta vida não é tudo. Porque aqueles que esperam Jesus somente nessa vida são os mais miseráveis. Eu tenho um futuro garantido. Não tenho nenhum problema com o futuro. Não tenho nenhuma preocupação com ele. O meu futuro é garantido. Vou estar do lado de Jesus. Vou estar com Cristo. Vou reinar com Ele para sempre. Haverá um novo céu, uma nova terra. E farei parte desse reino eterno ao lado do meu Senhor. Meu futuro está garantido. O futuro da igreja está garantido. Amém? Repita, diga para você mesmo, diga, o meu futuro está garantido. E por fim, além de vermos todos aqueles irmãos que conhecíamos aqui, nós ainda temos uma grande promessa. Amém? Uma grande promessa. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7:17. E essa grande promessa, ela se cumprirá não na terra, mas no céu. No céu. Não será na terra. Apocalipse 7:17. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará. E os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Lá no céu, não é na terra. O Senhor não prometeu enxugar lágrimas de ninguém na terra. Tá? Por isso essas músicas aí que andam cantando, sem nenhum respaldo teológico, elas podem ser bonitas, mas não transmite a realidade da Bíblia. Não transmite. Diz a palavra do Senhor, que naquele dia, o Senhor enxugará
de nós toda lágrima. Toda lágrima. Porque vale a pena chorar. Vale a pena realmente lançar-se aos braços de Cristo. E como uma criança chora no colo dos seus pais, também chorarmos aos pés do grande eu sou. Aqueles que amam a Jesus e os que sentem tristeza por seus pecados, os pecados da igreja e também o pecado do mundo. Lembra de Neemias? Chorou pelo pecado do seu povo. Chorou pelo pecado da sua religião. Chorou pelo pecado dos seus pais. Os antigos choraram. Não choraram porque foram sentenciados à cova dos leões. Não choraram porque foram condenados à fornalha ardente. Eles não choraram. Quem sabe, se daqui a algum tempo Jesus não tiver voltado e a gente tenha que enfrentar coisas piores do que a que estamos enfrentando, talvez alguém ceda com muita facilidade ao passaporte sanitário, à marca, à compra. Não dobre o joelho para chorar e dizer: Senhor, eu morro, mas isso eu não aceito na minha vida. Eu morro, mas isso eu não aceito na minha vida. Me livra, me guarda, me tira daqui, mas isso eu não aceito. Nada que venha diminuir a minha fé, eu não aceito. Conclusão. Há um conforto presente no perdão dos pecados, na adoção de filho. Pertencemos hoje à família de Deus. Há um consolo futuro na segunda vinda, na ressurreição. Há um consolo eterno nas promessas que se encontram na Bíblia a respeito do novo céu e da nova terra. Convido você a ler Apocalipse 21, 4. Se coloque de pé em nome de Jesus, com a Bíblia aberta. Apocalipse 21, 4. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero chorar agora. Eu quero prantear agora. Porque um dia, lá na eternidade, o Senhor estará com um lindo e maravilhoso lenço, enxugando toda a minha lágrima e as suas lágrimas também. Feche os seus olhos.